Olá, boa tarde. Quinta-feira, 18 de agosto, o NT Sul está começando e domingo acontece a terceira pedalada pela quarta colônia. Serão 55 quilômetros pelas mais belas paisagens e monumentos históricos da região. Na realidade, esse evento é uma integração que já se tornou cultura, assim, já se tornou algo que todo ano é realizado, que o pessoal cobra para fazer e nós realizamos para fazer a alegria dessa galera. O desemprego voltou a subir no Rio Grande do Sul. Segundo o IBGE, 530 mil estão à procura de um trabalho. Mas afinal, o que está faltando nos candidatos que as empresas procuram? A formação, a qualificação, né? Terminar o ensino médio, que é importante. Hoje temos vagas bem competitivas e também buscar outras áreas na parte de qualificação. Trabalhar com computação, Word, Excel, isso é muito importante hoje. O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul foi a Brasília tentar mais recursos para o Estado, inclusive para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores em novembro. Desta vez, o Estado também vai cobrar da União terras que foram usadas para assentamentos da reforma agrária e em reservas indígenas e quilombolas. A negociação aconteceu no governo de Fernando Henrique e de Olívio Dutra. E segundo o secretário da Fazenda, esta dívida não foi paga. O governo do estado anuncia a convocação dos aprovados no último concurso da Brigada Militar. São 530 candidatos chamados para compor o policiamento ostensivo e o Corpo de Bombeiros. E aqui comigo no estúdio recebemos o comandante do 35º Batalhão da Brigada Militar, Major Jaime Soligo. Agora, 12:04 pelo horário de Brasília, você vai ver essas e outras informações a partir de agora. Uma comitiva do governo gaúcho esteve na Argentina, fechando acordos em diferentes áreas. A criação de um novo polo de expressão do Mercosul e a cooperação científica foram os principais motivos da viagem. Em visita ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva em Buenos Aires, o governador defendeu o fortalecimento das relações econômicas, científicas e tecnológicas entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Há uma oportunidade muito rica e muito grande de integração de interesses no campo da ciência, da tecnologia e da inovação, com todo o mundo acadêmico, empresarial, tecnológico da Argentina, para o desenvolvimento econômico, mas também para a integração com a sociedade. O governo gaúcho acredita que, com maior autonomia para fechar acordos bilaterais regionais, o bloco econômico será fortalecido e esses acordos poderiam resultar em crescimento para o Estado. Além do governador, secretários e outros políticos, representantes empresariais e de entidades de educação também fazem parte da comitiva. A viagem segue até quinta-feira. A crise da economia continua afetando o mercado de trabalho em todo o país. Segundo dados do IBGE, aqui no estado o desemprego voltou a aumentar no segundo trimestre. O índice de desocupação subiu 1,2% entre abril e junho, ficando bem acima da média nacional. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o estado fechou o período com 530 mil desempregados, 75 mil a mais do que no trimestre anterior. Não importa a região, se o assunto é emprego, os números não são mesmo animadores. Só no Rio Grande do Sul, a população desocupada cresceu 51% no segundo trimestre de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o estado apresenta hoje a maior taxa de desemprego da região sul, são quase 9%. Em 2015, o índice não chegava a 6%. E em tempos de vacas magras, o desemprego cai como uma bomba nas famílias brasileiras. A desocupação ela sofre pressão por dois lados, entendeu? Então, se nós usarmos, por exemplo, a família como exemplo, se o responsável pela família perde o emprego e diminui a renda da família, por um lado ele volta para o mercado de trabalho para buscar uma colocação e provavelmente outros membros da família que não estavam trabalhando vão entrar no mercado de trabalho para melhorar a renda da família. Porto Alegre foi a única cidade da região metropolitana que manteve a taxa de desocupação em relação ao primeiro trimestre, 8,7%. A secretária do Trabalho e Emprego da capital explica que o número reflete uma busca intensa por trabalho nos últimos meses. Para cada 200 vagas ofertadas pelo Cine, são até 1.000 candidatos. A maioria busca um salário de no mínimo R$ 1.000, mas quase 40% não completaram o ensino médio. A formação,
a qualificação, né? Terminar o ensino médio, que é importante, hoje temos vagas bem competitivas, e também buscar outras áreas na parte de qualificação. Trabalhar com computação, Word, Excel, isso é muito importante hoje. E uma boa elaboração do currículo também faz parte. Dos setores pesquisados, apenas a construção civil mostrou tendência de crescimento para os próximos meses. O avanço, no entanto, tende a ser pequeno e gradativo. Mas outro fator também tem chamado a atenção para a construção civil. Em apenas 6 meses, os salários do setor já diminuíram em quase R$200. Para os especialistas, o motivo é claro: tem sobrado mão de obra. Alexandre, por exemplo, foi encaminhado pelo Cine para uma entrevista num canteiro de obras. Ele tem anos de experiência na indústria, mas há um mês desempregado, tem topado qualquer negócio. A pessoa, como está parada, né, essa coisa, ela tem que pegar para não ficar parado, né? Então, a alternativa é a construção civil. O salário não é como eu estava de operador de máquina, mas já agrada o salário. E em tempos de desemprego e juros altos, adquirir um imóvel próprio está cada vez mais difícil para a maioria dos brasileiros. Mas para quem ainda não pode comprar, pelo menos o aluguel deve sair mais barato. Uma pesquisa de mercado indica queda no preço dos aluguéis e renova as esperanças de quem está procurando um novo lugar para morar. A queda no poder aquisitivo da população influencia diretamente na queda do preço dos aluguéis. Segundo pesquisa do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, nos últimos 12 meses houve uma redução de 4,68% nos preços médios de aluguéis em Porto Alegre. Nós temos muitos desempregados, a renda das pessoas diminuiu e o nível de negócios em geral também reduziu. E isso tudo afeta todos os negócios, inclusive a locação. Decidi abrir mão de um apartamento de 3 dormitórios com vaga de garagem para um apartamento de 2 dormitórios sem vaga de garagem. A grande oferta de imóveis é também responsável pela queda nos preços. Com o boom imobiliário que ocorreu até 2015, muitos investidores adquiriram imóveis para alugar ou revender. Mas a demanda para locação continua a mesma. Na hora de definir um valor, o proprietário precisa levar em consideração a concorrência e os requisitos impostos pelas imobiliárias. Hoje, por exemplo, o locador que tem um imóvel sendo administrado por uma imobiliária, a imobiliária ela tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos pelo futuro locatário. Ou seja, ou é através de seguro fiança ou fiador. E isso, muitas vezes, pode ser uma barreira para que tu consiga alocar o imóvel de forma mais rápida. Nesta imobiliária, a oferta cresceu nos últimos meses. Hoje, conta com 400 imóveis cadastrados para alocação. E os preços diminuíram. Em geral, a gente estima algo em torno de 5%, tá? Mas em alguns casos, em imóveis residenciais, tu chega a 15%, por exemplo, de apartamentos de 2 dormitórios. E se tu for analisar a questão de imóveis não residenciais, mais especificamente salas comerciais, em algumas situações chega a ter uma redução de 40% no valor de aluguel. Para o locatário, a hora é de negociar e aproveitar o período de maior oferta para buscar o melhor imóvel. E para conseguir um dinheirinho a mais no fim do mês e saldar dívidas, vale até recorrer a uma prática antiga: o empréstimo a juros mais baixos por meio do penhor de bens como joias e objetos de valor. Conforme a Caixa Econômica Federal, a procura por esse tipo de transação aumentou 11% nos primeiros 6 meses deste ano. Na falta de dinheiro, o penhor pode ser uma das formas mais rápidas e baratas de sair do sufoco. Para fazer isso, é necessário ter mais de 18 anos e, é claro, uma joia ou objeto de valor. Entre as principais vantagens desta modalidade de empréstimo está o juro baixo. A taxa de juros do penhor hoje ela é de 2,1% ao mês. É um juro muito menor em relação ao juro do cheque especial, ao juro do cartão de crédito e mesmo linhas de crédito pessoal. Muito, muito reduzido, então também se atribui a esse fator a procura e o crescimento dessa carteira. Com tantos atrativos, não é por acaso que o volume de empréstimo do penhor cresceu 11% no primeiro semestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2015. Aumento que corresponde a 6,5 bilhões de reais.
O valor para empréstimo varia entre R$ 50 e R$ 100 mil. O dinheiro é pago na hora, sem análise cadastral, assim que a joia é avaliada pelo técnico. O procedimento é feito na frente do cliente. Isso é feito na hora, basta o cliente apresentar a identidade, um comprovante de residência e é feita a avaliação na hora. Ele, é claro, tem o equipamento, tem as balanças, tem a lupa, as escalas, que o material, os ácidos, água forte, água régia, que são utilizados para fazer a identificação. As peças mais comuns são alianças, anéis e colares. O metal principal é ouro. Conforme dados da Caixa Econômica Federal, 70% das pessoas que penhoram bens são mulheres na faixa dos 40 e 60 anos. Mas algumas usam esse serviço com um objetivo diferente de obter dinheiro. É o caso desta aposentada. Eu sempre uso aqui, como eu te digo. Sempre, qualquer coisa, qualquer viagem, eu venho e coloco alguma coisa aqui, né, para segurança mesmo, né? Segurança e tranquilidade. O pagamento do empréstimo feito a partir do penhor pode ser feito com prazo de até 180 dias ou parcelado em 2 ou 60 meses. O contrato pode ser renovado quantas vezes o cliente quiser. Após 30 dias de atraso, se não houver a renovação, o objeto penhorado vai a leilão. Ontem começou a 13ª Mostra das Escolas Estaduais de Educação Profissional. Cachoeira do Sul cedia pela segunda vez o evento. 34 trabalhos competem em 8 diferentes eixos. A 24ª Coordenadoria Regional de Educação de Cachoeira do Sul trabalha em conjunto com as coordenadorias de Estrela, de Santa Cruz do Sul, de Santa Maria e Cruz Alta nesta 13ª edição da Mostra das Escolas Estaduais de Educação Profissional. Para a interlocutora da Suepro na CRE, professora Eliane Souza, a mostra é um grande incentivo aos estudantes. Cada cidade, né, tem a escolha dos seus projetos. Então, a CRE faz a escolha dos projetos porque tem um número X, né? Por exemplo, o número máximo de projetos são 40 projetos. Este ano, na nossa MEP, nós temos 34 projetos. Então, por isso que tem essa pesquisa antes, esse envolvimento antes no decorrer do ano. Não é um trabalhinho que o aluno faz para apresentar. Alto nível aqui. Isso mesmo. Quantos alunos envolvidos neste ano? Nós temos assim, 95 alunos, 23 professores e aí nós temos 35 professores avaliadores. Estas duas meninas são da Escola Estadual de Ensino Médio São Vicente, do município de São Vicente do Sul. O trabalho delas compete no eixo tecnológico Gestão e Negócios. Como nós somos do curso, a gente tentou elaborar para eles e passar uma informação que eles podem estar usando esses frutos para ter uma renda extra familiar bem significativa, com pouco custo na fabricação e um grande valor na receita de cada compota. O encerramento com a solenidade de premiação da MEP vai ser às 14h desta sexta-feira no Derlizão. Nós temos professores da UBRA, da UERGS, da UFSM e do SENAC. Esses professores avaliadores, eles são convidados, aí eles têm durante o dia 18, o dia todo, para vir aqui e fazer a avaliação. Claro que antes, então no início do mês, eu fui em todas as universidades entregar para esses professores que aceitaram o convite o projeto desses alunos. Então eles já têm o conhecimento do que eles vão avaliar para chegar aqui, fazer as entrevistas necessárias, porque eles recebem uma ficha, quando eles chegam aqui eles recebem uma pastinha e dentro da pastinha tem as fichas dos projetos que eles vão avaliar. Importante a gente falar também que toda a comunidade está convidada a vir aqui e visitar os estandes dos alunos. Com certeza, assim, a Cachoeira do Sul este ano está sendo presenteada com essa mostra, porque essa mostra é uma oportunidade, principalmente para nossos jovens acreditarem na pesquisa, acreditarem no estudo. Então, assim, eu acredito que serve como um grande incentivo aos estudos, à pesquisa. Cada MEP tem um quesinho assim que diz assim, não, pera aí, vamos ver se a gente faz melhor desse lado, para até a gente competir e quem sabe até tirar, em vez de um terceiro, um segundo ou um primeiro lugar, então, Melhor ainda. Com certeza, sem dúvida. Os vencedores classificam os trabalhos para a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Profissional, que ocorre no próximo dia 20 no CTG Aldeia dos Anjos, em Gravataí.
12h17. A seguir você vai ver. Domingo acontece a terceira pedalada pela Quarta Colônia. São 55 quilômetros pelas mais belas paisagens da região. Na realidade, esse evento é uma integração que já se tornou cultura, assim, já se tornou algo que todo ano é realizado, que o pessoal cobra para fazer e nós realizamos para fazer a alegria dessa galera. Os catadores que tiveram um galpão incendiado no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, trabalham para restabelecer o serviço no local. Eles contam com a solidariedade para dar a volta por cima. A polícia suspeita que o incêndio tenha sido criminoso. Onde antes havia resíduos que podiam ser reciclados, agora só há lixo. Um amontoado retorcido de plástico, ferro e vidro, que já não garante o sustento dos catadores. São 6 homens e 17 mulheres. Quase todas elas responsáveis pelo sustento da família. A gente ficou desesperada, né? Porque me avisaram na hora e a gente veio, estava tudo queimado, a gente se desesperou. Uma chorava porque como é que ia comprar o gás. Eu chorava como é que eu vou pagar minhas contas. Os trabalhadores dizem que o incêndio foi um ato de vingança por causa de uma briga entre um catador e uma gangue vizinha. Além de destruir o material que serviria para uma semana de trabalho, as mesas e mais de 60 bombonas foram destruídas. A prensa para fazer os fardos não funciona porque a fiação elétrica estragou. Nós perdemos os únicos 2 caminhões que a gente tinha ganhado, né, de reciclagem, que era para semana. Nossas mesas, nossas bombonas, né, a fiação das prensas, que tem um pouquinho que para nós prensar não vai dar. O Departamento de Limpeza Urbana vistoriou o local e fez a limpeza do galpão e garante que os resíduos vão voltar a ser entregues. As recicladoras dizem que é possível voltar a trabalhar e pedem ajuda. A telha, cimento, tijolo, essas coisas, doações, tudo que vem tá bom para nós, tá? A Polícia Civil investiga o fato. Uma perícia preliminar constatou que o incêndio foi criminoso. O Tribunal de Contas do Estado vai confirmar a impossibilidade do Executivo pagar em dia os salários do funcionalismo. É o que afirma o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes. Ele foi o palestrante do projeto Tá na Mesa, da Federação. Na palestra para os empresários, Giovanni Feltes lembrou a origem do déficit do Estado e afirmou que dos últimos 45 anos, em 38, os governadores gastaram mais do que arrecadaram. Ele disse estar tranquilo sobre o pedido de inspeção nas contas feito por 3 partidos da oposição ao Tribunal de Contas do Estado. PT, PCdoB e PSOL querem saber se as finanças justificam o parcelamento dos salários. Nós ficamos felizes por isso, porque necessariamente vai trazer luz para a impossibilidade material de fazer frente ao pagamento dos servidores e ninguém haveria de ser tamanhamente malvado, ruim, malévolo ao ponto de ter dinheiro em caixa e não pagar os seus compromissos, em especial o pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos. O secretário admitiu que a pressão dos governadores do Norte e Nordeste pode atrasar a aprovação do projeto de renegociação das dívidas dos estados, que ainda precisa ser votado no Senado. Ele embarcou hoje para Brasília para tentar a liberação de mais recursos, inclusive para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores em novembro. Além de pedir o ressarcimento por melhorias que foram feitas nas estradas federais no Rio Grande do Sul na década de 80, desta vez o Estado também vai cobrar da União terras que foram usadas para assentamentos da reforma agrária e em reservas indígenas e quilombolas. A negociação aconteceu no governo de Fernando Henrique e de Olívio Dutra. E, segundo o secretário da Fazenda, esta dívida não foi paga. Segundo Feltes, o governador petista assinou a quitação da dívida, mas um estudo técnico concluiu que ela pode ser cobrada. Há uma certa dificuldade de compreensão ou há a possibilidade ou margem de nós avaliarmos diferente essa quitação. Se você for mais rigoroso, deu a quitação na plenitude, na totalidade. Se você olhar de forma mais benevolente, quer me parecer que ainda existe espaço para que não tenha havido uma quitação na sua totalidade. E em não havendo,
esta quitação na plenitude, na totalidade, seguramente o Rio Grande do Sul teria muito a ser ressarcido. O secretário não quis adiantar o ponto de corte para o parcelamento de salários dos servidores estaduais da folha de agosto, mas adiantou que na segunda quinzena de julho houve aumento nas receitas do ICMS, dos depósitos judiciais e dos repasses federais. A campanha eleitoral desse ano está bem diferente das anteriores, principalmente em função das novas regras eleitorais. Mas não é só por causa das novas regras que o comportamento dos candidatos e também dos eleitores deve ser diferente. É tempo de crise, de recessão e não dá para desperdiçar dinheiro, como já vimos em outra época durante as campanhas. Júlia Mafuz comenta sobre isso. Olá, boa tarde. Depois do período de convenções, foi dada a largada para as campanhas eleitorais. A partir de agora, debates, distribuição de santinhos, jingles, carro-som estão permitidos. Claro que com a devida comprovação junto à Justiça Eleitoral. Mas se os candidatos prestarem atenção, perceberão que hoje temos um contingente muito, mas muito grande de eleitores desconfiados e descrentes, tanto com a política como com os políticos. Certamente, se o voto não fosse obrigatório, teríamos uma abstenção muito maior do que 70% nessas eleições. As campanhas, dentro deste contexto, precisam efetivamente serem mais comedidas e propositivas. A ostentação não combina com este momento que vivenciamos. E muito menos aquelas campanhas que causam poluição tanto sonora como nas redes sociais. A sociedade está em busca de pessoas que efetivamente as representem, sem mentiras, sem trapaças e especialmente que sejam receptivas às suas demandas, não somente agora, mas principalmente após o político conseguir se eleger. Sei que muitos envolvidos na política não pensam assim, mas quem convive nos meios de comunicação e tem uma interação mais forte com as pessoas, sabe exatamente o que elas pensam. E aqueles candidatos que descobrirem isso, certamente terão muito mais chance de sucesso. Falei e assino embaixo. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva em Cachoeira do Sul. A temperatura mínima ficou em 5 graus e a máxima deve chegar a 18. Na sexta-feira, o sol também aparece, mas com possibilidade de pequenas pancadas de chuva, especialmente ao fim do dia. Temperatura mínima de 10 graus e a máxima deve chegar a 19. E o fim de semana começa com tempo bom e poucas nuvens no sábado. As temperaturas ficam entre 11 e 15 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Dia de tempo bom com muitas nuvens, especialmente na metade norte. Pode chover na divisa com Santa Catarina. A sensação térmica fica agradável em todas as regiões. Vamos ver as temperaturas? Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 20. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus. Já programou teu fim de semana? Parece que o tempo vai ajudar. Domingo agora acontece a terceira pedalada pela quarta colônia. Serão 55 quilômetros pelas mais belas paisagens e monumentos históricos da região. Após o passeio para repor as energias, o grupo pretende tomar um café colonial na cidade de Agudo. A repórter Gabriela Belo vai contar para a gente os detalhes dessa programação. Cerca de 30 ciclistas aqui de Cachoeira do Sul estão mobilizados para esse passeio no próximo domingo. Quem está aqui do meu lado é o organizador do evento, Rafael Kriegel, para falar mais detalhes e também convidar a comunidade toda que queira participar. Afinal de contas, é um passeio. Quem que pode participar e quem que está convidado, Rafael? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Temos um comboio que vai sair de Cachoeira do Sul a partir das 5h30 da manhã. Tá? Pessoal, em torno de cerca de 30 ciclistas. Nós vamos sair de carro daqui em direção à Faxinal do Soturno. Lá nós vamos se encontrar com o pessoal do grupo do Vêneto Bikers, lá, que é um grupo do Vale Vêneto, da 4ª Colônia de ciclistas. Pessoal de Candelária do grupo Botuca Bikers, Jurassic Bike também. Temos o pessoal de Santa Cruz do Sul, pessoal de Formigueiro, Santa Maria também. Enfim, temos vários grupos que vão se encontrar lá para fazer esse passeio de 55 quilômetros pela região mais linda da região da 4ª Colônia, pela parte mais linda da 4ª Colônia, que sai de Faxinal do Soturno, pega Santos Anjos. São 55 quilômetros de estrada de chão, passa pela Guarda-Mor e no quilômetro 16 começa uma altimetria de 490 metros, que é a parte mais alta. E como é passeio, então o pessoal vai curtindo, o pessoal vai caminhando, tem carro de apoio, vai ser um passeio bem interessante. É bem tranquila a pedalada, como tu falaste, é um passeio, na verdade, que começa às 7h30 da manhã desse próximo domingo. Exatamente. É um passeio bem tranquilo, vai ter carro de apoio com frutas, com um mecânico disponível. O pessoal vai parar para fazer paradas para fotos, fazer paradas para degustação de produtos coloniais na região. Nós vamos passar por Silveira Martins, tem o Mirante do Vale Vêneto, que é muito lindo, o pessoal de todo mundo ali, é um ponto de referência, é um lugar muito bonito. Então, nós vamos... é uma integração, né? Na realidade, esse evento é uma integração que já se tornou cultura, assim, já se tornou algo que todo ano é realizado, que o pessoal cobra para fazer e nós realizamos para fazer a alegria dessa galera. Inclusive, nessa semana, a Rafa completou um ano da segunda pedalada pela 4ª Colônia e no evento do Facebook tem disponível, o Rafa publicou lá todas as fotografias do último passeio. Pode passar para a gente o link para quem está em casa e quer ver, quer dar uma espiadinha, ter ideia de quais são os pontos turísticos visitados? Exatamente, é no Facebook, temos ali no link a terceira pedalada pela 4ª Colônia, ou no Facebook da Ciclobikes. Então, podem adicionar e vocês podem prestigiar ali, olhar as fotos, visualizar ali os locais que vão ser passados e tudo mais, vídeos. Então, ali temos várias partes ali, várias partes interessantes que, né, dúvidas que o pessoal tem, então podem ser tiradas ali. Para quem vai participar, tem o custo de R$10, que é por conta do carro de apoio. Precisa fazer o pagamento antes ou como que está funcionando? Isso, temos o custo de R$10, que é para o carro de apoio, né, que vai acompanhando por todo o trajeto. O pessoal que cansa, entrou no carro, dá uma descansadinha, volta. Mecânico disponível também, teremos ali frutas. Enfim, R$10 que serão pagos após o evento do pessoal do carro de apoio. Também é importante que todo, né, ciclista, toda pessoa que vá para este passeio utilize os equipamentos de segurança. Isso, é interessante, é fundamental, né, mais do que... É fundamental a utilização do capacete, né, nesses eventos, até porque nós vamos passar por uma região bem com subidas e descidas, uma região perigosa que conta com pedras e tudo mais, então fundamental a utilização do capacete. Importante também a gente dizer que vai estar bastante frio segundo a previsão do tempo. A gente teve as temperaturas bem elevadas, aí em torno de 20 graus nessa semana em Cachoeira do Sul, mas a chuvinha que acabou vindo ali por quarta-feira vai fazer as temperaturas caírem até o próximo domingo. Realmente vai... Tá marcando geada, né? Inclusive 5 graus no Faxinal do Soturno. Então, aos que vão participar, nós pedimos que coloquem uma roupinha a mais, levem também, inclusive, até interessante, um sanduichinho, bastante água. Enfim, produtos ali que vão utilizar nada de excesso, mas o que vão utilizar, que vão precisar durante a pedalada. Pode deixar no carro de apoio para não levar em excesso de peso no corpo. A programação é que para percorrer esses 55 quilômetros, o ciclista que conseguir chegar até o final vai levar quantas horas em média? Olha, estipulamos um tempo de 5 horas no máximo, né, durante todo esse percurso.
E no ano de 2013 fizemos no Quarta Colônia também, um outro evento na Quarta Colônia que foi 80 quilômetros. Foram feitos em 6 horas e meia aproximadamente. Então 5 horas está ótimo. Então vai dar para curtir bastante, tirar bastante foto, tranquilamente. O ponto final é a parada para o almoço. Exatamente. O ponto final será em Faxinal do Soturno novamente, onde nós vamos almoçar, né, com fraternização em todos os grupos vão estar ali, e também a Casa Colonial logo após em Agudo. Muito obrigada pelas informações, desejamos aí um ótimo evento e nos encontramos no próximo domingo, né, Rafa? Muito obrigado pela oportunidade e nos encontramos no próximo domingo aí para fazer mais sucesso dessa galera aí nesses eventos ciclísticos. Ok, se Deus quiser. Bom, Darcy, eu devo participar do passeio no próximo domingo, não sei aí se vou conseguir encarar todos os 55 quilômetros. Como o Rafa disse, R$10 vai custar o carro de apoio. Quem sabe, né? Eu não precise dele. Voltamos contigo no estúdio. Verdade, vai ter que ter muita disposição, Gabi. Bom, a seguir, o governo do estado anuncia a convocação dos aprovados no último concurso da Brigada Militar. São 530 candidatos chamados para compor o policiamento ostensivo e o Corpo de Bombeiros. E eu recebo aqui no estúdio o comandante do 35º Batalhão da Brigada Militar, Major Jaime Soligo. Nós já voltamos. O governo do estado autorizou a convocação dos aprovados no último concurso da Brigada Militar. São 530 candidatos. O chamamento faz parte do Plano Estadual de Segurança Pública e também contempla os aprovados da Polícia Civil e a realização de novos concursos para a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, e o Instituto Geral de Perícias, o IGP. Os convocados serão encaminhados para o curso de formação, que tem duração de aproximadamente 8 meses. Desses 530 aprovados, 424 vão para a Polícia Ostensiva e 106 para os bombeiros. Os novos policiais estarão nas ruas apenas no ano que vem. E também foi prorrogado por mais 2 anos o prazo de validade dos concursos da Brigada Militar para soldado de primeira classe. Daqui a pouquinho eu converso sobre a segurança pública no estado, em especial em Cachoeira do Sul, com o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Major Soligo. E na capital gaúcha foi assinado ontem um acordo para a instalação de novas câmeras de monitoramento nos parques da cidade. A Redenção e o Marinha do Brasil vão ter um monitoramento ampliado. No momento da assinatura do termo de execução do projeto, o secretário de Segurança da capital disse que as obras terão início em até 5 dias e que as 2 áreas vão se tornar mais seguras. Principalmente na prevenção, né? Porque nós poderemos visualizar, e essas câmeras com o sistema que possui, elas vão dar sinal se algum fato está ocorrendo naquele local que saia da normalidade. Então, isso trará, sim, maior segurança e melhor acolhimento pelo parque às pessoas que ali ocorrem. Há mais de um ano, a Prefeitura garantiu o financiamento do projeto no valor de R$1.700.000 junto ao Badesul. Aqui no Parque Marinha do Brasil já existem 6 câmeras, mais 9 devem ser instaladas. Tanto aqui quanto na Redenção, o prazo para a instalação do sistema é de 4 meses. Na Redenção, 5 câmeras estão em funcionamento. Com a nova proposta, serão mais 21 pontos monitorados. A instalação elétrica e de cabos será realizada pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a Procempa. A Guarda Municipal vai realizar o vídeo monitoramento tanto na central quanto no Centro Integrado de Comando. O monitoramento capta as imagens nos parques, leva até o centro de controle, nosso SEIC, que também disponibiliza ao Centro Integrado do Estado. Então, há uma parceria entre o município e o governo do Estado na parte de segurança. Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, as empresas vencedoras da licitação têm até 75 dias para entregar os novos equipamentos. Comigo aqui no estúdio, Major Jaime Soligo, do 35º Batalhão de Polícia Militar. Boa tarde, Major. Boa tarde. Seja bem-vindo ao NT Sul. Agradecemos o convite. Major, fala pra gente sobre a Operação Avante. Ela começou na região metropolitana, onde tem mais índice de criminalidade. Como é que foi isso? Bom, o programa Avante, né, que engloba aí as ações, as operações, os indicadores, ele foi implementado na Brigada Militar no ano de 2014.
nos 25 municípios que contemplavam maior índice de criminalidade. Então, foi feito nesses municípios. Como foi positivo essa ferramenta, essa estratégia, vamos dizer assim, da Brigada Militar, ela, então, a partir de 2016, foi estendida, então, a todas as unidades da Brigada Militar que hoje, então, fazem parte do programa Avante, que se caracteriza por um programa de gestão por resultado. Então, nós temos uma ferramenta onde foram criados 5 indicadores estaduais que fazem, então, vamos dizer assim, a medida de como está a situação da segurança. Cada comando regional elencou 2 indicadores seus, pois cada região do Rio Grande do Sul tem a sua peculiaridade. Sim. Nós, aqui do Vale do Rio Pardo, elencamos o furto abigeato, que é grande, principalmente na área do 35 Batalhão e do 2º Batalhão do Rio Pardo, e também o furto de veículo, aquela subtração sem violência que acontece muito também na nossa cidade, em virtude de veículos antigos e principalmente para a troca de algum componente por drogas e outras questões de receptação. Essa ferramenta, então, ela trabalha com os resultados, com os registros feitos pelas pessoas, através do consultas integradas, vai gerar a ferramenta. Então, a cada 10 dias, cada comandante entra no sistema, faz a aferição do qual é o índice que está fora do limite. Todo mês nós temos, cada indicador tem o seu limite, a sua meta, vamos dizer assim, para ficar, que cada unidade da brigada tem que atingir, e conforme vai essa variação, o comando, então, através das operações Avante, desenvolve ações de polícia ostensiva, abordagens, verificação de locais, para tentar, então, manter dentro desse limite que a ferramenta determina para, dentro das todas as nossas dificuldades de efetivo, tentar proporcionar a segurança pública à nossa comunidade. Há um aumento do horário de vocês para que vocês possam realizar as operações? Os horários são feitos conforme, como eu te disse, o registro ele faz uma informação e demonstra qual o horário mais incidente daquele delito. Um exemplo, o abigeato, pelos últimos registros, ele ocorre entre as 19 e as 2 horas da manhã, são os momentos onde houve mais registro desse tipo de delito. Então, as nossas ações são dirigidas para esse horário. O nosso roubo a pedestre também é nesse horário noturno. Então, todas as nossas ações, através da ferramenta, a gente consegue contemplar horários, verificar locais que acontecem, então, para dirigir as nossas ações, principalmente das operações Avante. Cachoeira do Sul possui uma extensão enorme da área rural. O policiamento ostensivo nessas áreas, até mesmo para combater o abigeato, acontece dentro da operação Avante ou há uma periodicidade disso? Nós temos 3.200 quilômetros de área rural em Cachoeira do Sul. Fazemos divisa com Rio Pardo, com Caçapava. Para trabalhar fora a operação Avante, nós temos as patrulhas comunitárias do interior, são 2 patrulhas, que infelizmente não são 24 horas do dia, a gente faz um emprego por questões de carga horária, mas trabalham aquele princípio da polícia comunitária. A maioria dos produtores já conhece os nossos policiais da patrulha comunitária do interior, também integram a operação Avante, e dentro dessa ferramenta nós procuramos atuar aí dentro dos horários e locais onde acontece um delito para tentar evitar. Contamos com um grande apoio dos produtores, o pessoal tem trazido denúncia a esses policiais e a gente tem feito um trabalho nesse sentido para tentar tranquilizar e tentar evitar essas ocorrências do campo. E a patrulha comunitária do interior ela não trabalha tão somente o abigeato, nós trabalhamos todas aquelas ocorrências que se dão na área rural, que na área rural não é só abigeato, nós temos problema de violência doméstica, temos problemas com drogas, então a nossa patrulha comunitária do interior atua em todas essas variantes que nós temos atendido a nossa comunidade aí da zona rural. No caso do abigeato, que é uma alta incidência aqui na nossa região, há um perfil que se repete desses assaltantes? Nós temos mapeado e temos notado que nós tivemos um modus operandi, que foi utilizando caminhões, com uma maior quantidade. Também temos pessoas que fazem aquele pequeno abigeato, 2, 3 animais. Então, não temos um perfil dominante. Nós trocamos informações com Rio Pardo, Caçapava, para que essas informações sejam passadas. O batalhão de Rio Pardo, na semana passada, fez uma operação muito grande durante a Avante, na costa do rio, já aqui no nosso rio Jacuí, que era onde os abigeatários lá da região deles estavam estabelecidos, inclusive com acampamentos na beira do rio, onde então o pessoal da PCI de Rio Pardo localizou esses acampamentos com apoio da Polícia Ambiental para poder descer o rio, inclusive com o apoio do Corpo de Bombeiros, para poder fazer esse deslocamento. Lá constatou esses locais, recolheu materiais e fez a destruição desses locais que eram usados como base para essas pessoas, o que deve já
refletir numa diminuição, não só em Rio Pardo, mas na região do Vale do Rio Pardo, dessa questão do abigeato. Cachoeira a gente tem mapeado, temos conhecimento dos principais autores e estamos tentando fazer o flagrante, né? Tem toda essa questão, não é simplesmente pegar, tem que pegar com o crime para que se tome as providências, né? E é um crime que incide também na saúde pública, né? Porque são carnes que você não tem procedência, você não sabe como foi feito o corte. Tem toda essa questão, além da questão policial, tem a questão alimentar, vamos dizer assim, que pode trazer todo esse transtorno. Nessa questão, a brigada, né, a Patrulha Comunitária Interior atua em conjunto com o Gabinete de Gestão Municipal, o GGIM, na questão aí sim de verificação de açougues e locais de comércio de carne, né? Então, há uma investigação também há a fiscalização, né, em conjunto para que também, né, não só a receptação também tem que ser evitada para que a gente tente combater o delito. Claro, mas aqui Cachoeira do Sul trabalha com um efetivo de 50% daquele que seria o ideal. Nós temos assim, a Brigada Militar tem a sua fixação, a sua previsão de efetivo feita lá no ano de 2004, né? Então, dentro disso, há uma previsão para o batalhão, né, que por questões de segurança não é divulgada, e nós trabalhamos hoje em torno de 50%, 48% desta previsão, né? Então, nós conseguimos atender às necessidades básicas da nossa comunidade e fazer essas operações avante, né? Trabalhamos com a patrulha escolar, com a patrulha comunitária urbana, então conseguimos, com o efetivo disponível, né, fazermos essas atividades ainda. O maior desafio de vocês é a questão do efetivo, da falta Os dois maiores desafios é a questão do efetivo e a questão do material, recursos materiais também, que hoje todos nós somos conhecedores da situação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, são os dois desafios gestar, né, essas duas situações. Inclusive, Major, no ano que vem, várias mulheres da Brigada Militar vão pedir a reserva remunerada. Como que vai ficar essa situação de vocês? Como vocês estão trabalhando esse aspecto? Bom, nós estamos com essa previsão para o ano que vem. Nós temos uma turma feminina que completa o seu tempo de serviço, estarão aptas a requerer a reserva. Quantas mulheres? Nós temos ideia em torno de 10 a 12, né? Então, nós vamos ter que adotar algumas estratégias para substituir essas PMs as que requererem, né, desejarem, então, partir para a reserva remunerada. Vamos adotar estratégias, otimizar rotinas para substituir essas pessoas, uma vez que não há uma previsão de substituição de efetivo. Não há uma substituição. O governo anunciou novas contratações e só vai para a região metropolitana? Neste primeiro momento, essa contratação desse primeiro momento, tanto Brigada Militar e Polícia Civil, pelo que foi passado, né, pelo comando, ficará naqueles 14 municípios mais que concentram os 80% dos crimes, que é Porto Alegre, região metropolitana e região ali da Serra, né, Caxias do Sul, e esse eixo onde temos mais problemas, né, de mais registros de ocorrência. E é sempre bom ressaltar que, na falta de um grande efetivo, de um policiamento ostensivo mais presente, como a gente gostaria, o cidadão também pode se proteger através de algumas medidas, não é mesmo? O pessoal tem que colaborar conosco, nós não estaremos tão presentes por isso, né? Temos as nossas estratégias, mas, infelizmente, não podemos estar em todos os locais, então as pessoas têm que adotar uma postura mais preventiva, né? Cuidar onde vai deixar seu veículo, né? Deixar o veículo trancado, cuidar dos seus deslocamentos, né? Cuidar o seu dia a dia para não facilitar a ação de algum delinquente, né? Cuidar a sua residência, com quem contrata um serviço, por exemplo, procurar saber se ele já prestou serviço a alguém, cuidar quem nós colocamos no nosso interior da nossa residência para que a gente não dê oportunidade para que as pessoas façam, principalmente redes sociais, né? Não nos expormos muito nas redes sociais, a gente sabe que muitos delitos ocorrem, né? A obtenção de informações sobre nós é feita lá na rede social. Então, nós temos que ter esses cuidados para não facilitar a vida de essas pessoas que cometem delitos. E qualquer ocorrência está valendo 190? Qualquer ocorrência precisar, né? Uma ocorrência de emergência, né? O tradicional telefone 190, que dentro da disponibilidade a Brigada vai estar fazendo o atendimento, né? Dentro das comunicações que nos chegam todos os dias. Tá certo. Sucesso nessa empreitada. Obrigada pelas tuas informações. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Tá certo. Bom, obrigada pela sua companhia. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau.